Boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui. Que bom que o frio não impediu que nós ficássemos em casa, né? Que bom que a nossa força de vontade foi maior, como deve ser, né? Hoje nós estamos felizes por receber o Marcel mais uma vez, a sua querida companheira. Muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui mais uma vez. E ele sempre nos traz, assim, uma mensagem de confiança, uma mensagem que nos impulsiona, né? Ele tem muita suavidade, é isso que a gente gosta. A palavra que edifica e que nos acalma. Isso que é importante para todos nós, né? Então, nós vamos dizer a Jesus que estamos aqui mais uma vez, querido Jesus, e amigos da espiritualidade, né? Nós que passamos por problemas, dificuldades, assim como todo mundo, mas graças à nossa boa vontade de virmos até aqui, temos a oportunidade de receber, né, as vibrações do alto, as bênçãos, o apoio, o conforto e o esclarecimento que vem através dos palestrantes. Isso que nos faz caminhar cada vez mais, sentindo, né, que o nosso caminho está iluminado, cada um fazendo a sua parte. Isso que é importante. Não devemos desanimar jamais. Aos queridos amigos que nos acompanham aí pelo YouTube, Facebook, boa noite. Espero que vocês também apreciem a palestra de hoje. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece. Vamos preparar o ambiente, a nossa parte, né? Porque os irmãos já prepararam esse ambiente com muito amor e carinho, mas nós vamos contribuir elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo a Ele pelo nosso dia de hoje, pela nossa vida, por essa encarnação, pelo nosso alimento do corpo físico, pelo nosso lar, pelos entes queridos, pelo nosso trabalho. E poder estarmos aqui entre amigos. Agradecemos a espiritualidade bendita que nos acolhe, nos protege, nos ampara e nos esclarece. Nossos queridos Exus, pretos velhos, índios, hindus, caboclos, na direção do nosso mentor maior, o Arthur, e todos os irmãos da espiritualidade que trabalham com muito zelo, com muito carinho por esta casa, que nós possamos, ao ouvir a palavra, guardá-la em nossos corações e levar para os momentos de dificuldades, ou mesmo aqueles momentos em que nós possamos orientar um irmão, alguém que esteja necessitando. O estudo do Evangelho nos possibilita essa compreensão. Então lembremos, meus irmãos, que Jesus está vivo através do seu Evangelho. E Ele fala conosco a qualquer momento, em qualquer situação. Vamos então cultivar esse hábito saudável da leitura e principalmente do Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós sabemos que muitos irmãos necessitam da orientação. Muitos irmãos desencarnados precisam também desse apoio, dessa oportunidade que estamos tendo aqui hoje. Então, unidos, com muita gratidão em nossos corações, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja.
Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá? Bom, boa noite a todos. Boa noite. Muito gostoso estar de volta nessa casa de amor, né? Sempre muito iluminada, e que a gente possa então ter o nosso Mestre Jesus no nosso coração e sentir todas essas energias, toda essa equipe espiritual que já vem preparando esse ambiente há muitas horas, né? E boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que a gente não pode mais esquecer deles, né? Não estamos apenas presencialmente, mas estamos aí alcançando um âmbito muito maior. Então, gente, só para a gente poder dar uma pequena reforçada em toda essa preparação que já foi feita, e para que a gente já vá entrando no clima daquilo que a gente vai abordar hoje, a gente faz uma música que nos traz uma orientação bem conhecida de todos nós, que é para que a gente ame uns aos outros. Legal, gente. Então vamos lá para a gente poder nos preparar um pouquinho melhor, né? Amai-vos uns aos outros e vós sereis felizes. A vida nos ensina, Jesus também nos diz. Amai quem vos persegue, é Ele quem nos diz. Amai, 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 e vós sereis felizes. Amai, 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 e vós sereis felizes. Amai sem distinção todo e qualquer irmão. Amai de coração, com abnegação. Amai quem vos odeia, sem impor condição. Amai, 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 amai de coração. Amai, 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 amai de coração. Vingança é um sentimento que nunca tem razão. Machuca nossa alma e fere o coração. Conheça o Evangelho, não tenha medo não. Amar é muito simples, é só pedir perdão. Amar é muito simples, é só pedir perdão. Você que está triste por alguma razão, vou te levar agora a uma solução. Sorria com alegria, abrace teu irmão. Coloque alegria no teu coração. Coloque alegria no teu coração. Vingança é um sentimento que nunca tem razão. Machuca nossa alma e fere o coração. Conheça o Evangelho, não tenha medo não. Amar é muito simples, é só pedir perdão. Amar é muito simples, é só
Eu escolhi essa música porque a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Sede Perfeitos, onde ele nos dá algumas dicas, né? Tem um item lá que se chama Caracteres da Perfeição. E esse capítulo ele começa com um ensinamento de Jesus que é até relativamente bem conhecido, né, por muitos de nós, que é quando Jesus fala mais ou menos assim: ame os vossos inimigos, faça o bem para aqueles que vos odeiam, orem por aqueles que vos perseguem e caluniam, porque se vocês amarem somente aqueles que vos amam, que recompensa vocês vão ter disso? Os publicanos não fazem o mesmo? Se vocês saudarem somente os vossos irmãos, o que vocês estarão fazendo a mais do que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Esse ensinamento, gente, ele examina a questão sobre qual é o tipo de perfeição que a gente vai conseguir alcançar aqui no plano material, enquanto a gente está encarnado nesse estágio de aprendizado. E quais são os meios que nós temos à nossa disposição para alcançar essa perfeição? O que a gente precisa para chegar lá? E antes de mais nada, a gente precisa entender que quando Jesus fala sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, essas palavras não podem ser levadas simplesmente ao pé da letra. Essas palavras precisam ser muito bem estudadas, muito bem analisadas, porque senão esse ensinamento ele vai nos levar a duas conclusões que são totalmente contrárias uma à outra, e as duas são equivocadas. Porque a gente, ou nós vamos achar que nós estamos muito distantes de Deus, nós somos impotentes, porque a gente sabe que é impossível ser perfeito como Deus é perfeito. Ou então nós vamos nos achar assim super poderosos, né? Imaginando a possibilidade de nos igualar a Deus, porque a gente sabe que é uma coisa impossível. Mas, na época em que essa lição foi passada, a humanidade não iria entender esse ensinamento se fosse falado de outra forma. Então, por isso que Jesus ele se limitou a mostrar um modelo de perfeição. E orientou que todos deveriam se esforçar para alcançar esse modelo. Então, como que a gente vai interpretar corretamente esse ensinamento, né? Como que a gente vai compreender o sentido exato dessa mensagem do Cristo? A gente começa analisando a cada um de nós. Se a gente fizer uma análise bem fria, bem sincera das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, das nossas escolhas, e se a gente analisar friamente também a conduta da humanidade de uma forma geral, a gente vai tomar um susto com o tanto de imperfeições que a gente ainda carrega no nosso coração. Nós vamos chegar à conclusão de que vai ser necessário ainda muito tempo para atingir algum nível de perfeição perante as leis naturais, as leis divinas criadas por Deus. E a nossa realidade, o nosso dia a dia, mostra esse cenário assim claramente. Para nós sermos espíritos bons, com todas as qualidades que os bons espíritos devem ter, o nosso estágio aqui no planeta Terra, ele ainda vai ser bastante longo. Para a gente aprender, em primeiro lugar, a amar, como Jesus está orientando. Mas existe um lado positivo disso, né? Nem tudo está perdido.
nós já temos plantado no nosso coração as sementinhas de amor e de bondade. Quando Deus criou cada um de nós, Ele colocou essas sementinhas no nosso coração. Então cabe a nós fazer com que essas sementinhas possam germinar e gerar bons frutos. Naturalmente, quando Jesus disse: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, Ele não estava esperando que a gente ia se igualar a Deus nas suas qualidades e nas suas perfeições. Então essas palavras, elas precisam ser entendidas no sentido da perfeição relativa e não da perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta é um atributo exclusivo de Deus. Essa perfeição absoluta, essa perfeição relativa é que está ao alcance do ser humano e que vai fazer com que o ser humano se aproxime cada vez mais daquilo que a gente chama de divindade, da espiritualidade superior. O que Jesus está esperando da gente é que a gente possa seguir o seu modelo, seguir o seu exemplo de amor, de justiça, de misericórdia, de fraternidade, seguir o exemplo dele de tudo que é positivo e de tudo que é elevado. Então, esses são os frutos que têm que vir dessas sementinhas que foram plantadas no nosso coração. E nós temos, é claro, ainda muitas imperfeições. E a grande maioria dessas imperfeições, elas têm origem no nosso egoísmo e no nosso orgulho, que são os nossos piores defeitos. Então, para atingir o que Jesus está recomendando para nós, a gente precisa focar os nossos esforços para eliminar egoísmo e orgulho e todas as outras más tendências que a gente tem. E a melhor forma da gente eliminar isso nem sempre é combatendo esses sentimentos assim de uma forma direta, porque geralmente quanto mais a gente se preocupa com eles, mais eles aumentam. Mas tem uma receitinha mágica para a gente combater isso. É só a gente começar a desenvolver as virtudes que estão na contramão do egoísmo e do orgulho, que são a caridade e a humildade. A humildade é uma virtude que vai eliminando o orgulho assim de uma forma automática. Ela pode ser desenvolvida através do nosso autoconhecimento, que vai trazer para a gente a consciência de que nós não somos maiores e nem melhores do que ninguém. Isso vai facilitando o surgimento de atitudes humildes que vão se incorporando na nossa rotina e que vão deixando todos no mesmo nível, deixando o orgulho de lado. E com relação à caridade, que a gente precisa para crescer, de novo, é seguir a orientação de Jesus: amar incondicionalmente. É a gente olhar para cada ser vivo que está ao nosso redor como um verdadeiro irmão e estender a nossa ajuda para esse irmão, para esse próximo, porque geralmente eles chegam perto de nós com essa necessidade, seguindo o que Jesus recomendou: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ser caridoso é a maneira mais fácil da gente desenvolver esse amor incondicional, que foi ensinado, que foi praticado e exemplificado pelo próprio Jesus. A prática da caridade e da humildade, quando ela é feita com bom coração, com boa vontade, ela vai diluindo aos poucos o egoísmo, o orgulho e todos esses outros sentimentos ruins que a gente ainda traz com a gente. Agora, essa busca relativa, da perfeição relativa, ela está dizendo aqui que ela se estende também a amar, inclusive, os nossos inimigos. Puxa, mas como assim? Amar os inimigos? Isso quer dizer que eu tenho que amar aquele cara que fica sempre procurando
procurando alguma coisa para me prejudicar, que fica inventando mentiras sobre mim, que fica maquinando coisas que vão, sabe, me derrubar. É, isso mesmo. Amar aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, que espalham mentiras sobre nós. Essa perfeição relativa, ela só vai ser atingida completamente quando o nosso coração estiver livre de todo sentimento de mágoa, de ressentimento, de ódio, de desejos de vingança. E uma coisa que a gente precisa entender também é que esses que a gente chama de inimigos, eles não estão aqui no nosso caminho simplesmente por acaso. Até porque acaso não existe. Deus coloca esses irmãos ao nosso lado justamente para que eles possam apontar as nossas más condutas. Servem como um sinal de alerta. Porque é assim, ter amigos é excelente, né? Ter amigo é uma coisa fundamental para qualquer um de nós. Mas os amigos, geralmente, eles sempre são indulgentes com as nossas fraquezas morais, e eles, até com a intenção de nos proteger, eles ficam mascarando um pouco a verdade. E nós, pela nossa imperfeição, achamos que isso é o certo, que isso já é o suficiente, e a gente se acomoda. Mas o inimigo não. O inimigo, ele aponta o dedo e aponta os nossos erros assim na nossa cara, e faz a gente refletir. Esse que a gente chama de inimigo, que aparentemente é um obstáculo na nossa trajetória, na verdade, ele é um instrumento que Deus nos dá para o nosso aprimoramento. E até por isso a gente tem que agradecer a Deus. Pode parecer meio esquisito, meio contraditório, né? Mas de vez em quando a gente tem que falar assim: ainda bem que eu tenho alguns inimigos na minha vida, porque eles servem para chamar a nossa atenção. Então, amar a todos, inclusive a esses adversários, é o dever de cada um de nós. É somente através desse amor incondicional que a gente vai nos elevar nesse grau evolutivo e vamos subindo, degrau por degrau, nessa escadaria da evolução, até atingir essa perfeição relativa. Alguns conseguem isso um pouco mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas essa é a recomendação de Jesus. Ele diz lá: se vocês amarem somente aqueles que vos amam, qual a recompensa disso? Essa perfeição que Deus espera da gente, ela consiste na prática desse ensinamento. Ame os vossos inimigos, faça o bem para aqueles que vos odeiam, ore por aqueles que te perseguem, que te caluniam. É por isso que a caridade é tão importante nesse processo, porque ela acaba implicando na prática de todas as outras virtudes, nos coloca no caminho das outras virtudes. E não é por acaso que a doutrina espírita tem como lema principal que fora da caridade não há salvação. Agora, que legal, né? Então eu tenho que amar os meus inimigos, tenho que orar por eles. Será que isso significa então que amanhã eu tenho que procurar os meus inimigos, ir lá, ficar abraçando, dar um beijinho, né? E conviver com eles como se nada tivesse acontecido? Claro que não. A gente também não pode ser falso, a gente não pode ser hipócrita. Não é essa a proposta desse ensinamento. Esse ensinamento está nos alertando para que a gente tenha que eliminar o nosso ressentimento, para a gente não ficar desejando mal para esse inimigo, orar por eles. Se a gente conseguir fazer isso, já estamos dando os primeiros passos, já é um avanço. É uma escolha pessoal de cada um. Acelerar esse processo de aperfeiçoamento pessoal é uma questão de a gente usar o nosso livre-arbítrio, né? Nesse esforço de abandonar o mal, de superar as nossas imperfeições e de conquistar virtudes, sentimentos bons. Se a gente quer ser cristão de verdade, a gente tem que seguir o exemplo do Cristo.
a cada situação complicada que aparecer para a gente, é tentar fazer uma pausa de pelo menos alguns momentos, alguns segundos, e tentar imaginar o que será que Jesus ia fazer se ele estivesse nessa mesma situação. Como que ele iria reagir? E tentar fazer o que ele faria. Muito provavelmente a gente não vai conseguir fazer igualzinho ele, porque Jesus é um espírito incomparável, né? Em evolução, em sabedoria, em amor. Mas se a gente já fizer essa pausa, fizer essa reflexão e procurar seguir o exemplo dele, a gente já está no caminho. Porque ele é o nosso maior exemplo. No Livro dos Espíritos, na questão 625, o Kardec pergunta, né, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para o homem, para servir de guia e de modelo? E a resposta é direta: Jesus. Para o ser humano, Jesus ele constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade tem que aspirar na Terra. E Deus nos oferece Jesus como o modelo mais perfeito. E a doutrina que ele nos ensinou é a expressão mais pura das leis de Deus. Então é bem por aí, gente. E além de todas essas dicas também, para a gente poder chegar um pouco mais rápido a essa perfeição, a gente tem à nossa disposição a lei da reencarnação, que é uma lei divina, que quando ela é bem compreendida, ela faz a gente entender que tudo isso que nós estamos passando hoje é transitório, é provisório. Tudo aquilo que nós temos, entre aspas, também é provisório. A gente não sabe o que nós fizemos para esse que a gente fala de inimigo no nosso passado. Como eu disse, eles não estão no nosso caminho por acaso. Vai saber o que a gente prejudicou essas pessoas em existências anteriores. E eles estão aqui na nossa jornada justamente para que a gente possa resgatar os nossos débitos perante a justiça divina, para que a gente possa melhorar pelo menos um pouquinho as nossas imperfeições, para que a gente possa enxergar os nossos erros, se arrepender, pedir perdão e trabalhar para o avanço desse que a gente chama de inimigo. Então, tudo isso que a gente está vivendo hoje são situações que vão se modificando com as múltiplas vidas e às vezes se modificam até mesmo numa única existência. Então não existe nenhum motivo para a gente ficar com esse orgulho daquilo que constitui um simples empréstimo divino para o nosso crescimento interior. Se eu tenho um carro 0 km, esse carro, ele não é meu. Ele está para mim por empréstimo. Se eu tenho um amigo do meu lado, eu tenho que fazer o possível para conviver o melhor com esse amigo ou com esse familiar, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso foi colocado na nossa vida para que a gente possa aproveitar esses momentos e aprender com tudo isso. É um instrumento de aprendizado a serviço da evolução. E o Evangelho de Jesus, gente, ele é um grande enxugador de lágrimas, que está à nossa disposição para todo esse processo, para ajudar a gente nesse processo. É a nossa maior ferramenta de evolução. É um manual de vida. Quando a gente compra um eletrodoméstico, um aparelho eletrônico, sempre vem aquele manualzinho de instruções, né, que ensina a gente a usar, para que serve cada botãozinho, quando dá defeito, o que a gente tem que fazer. O Evangelho é o nosso manual de vida. Sempre que a gente tiver um probleminha, sempre que a gente apresentar um defeito, se a gente for consultar o Evangelho, nós vamos encontrar a resposta de como consertar aquilo. E também para que aquilo não se repita. Então, ali no Evangelho estão realmente todas as leis morais da vida. E seguir essas leis nos coloca bem longe da dor, bem longe do sofrimento, bem longe das aflições.
vai melhorar as nossas condições nessa estrada da vida, como espíritos imortais que nós somos. E aí a gente vai começar a aprender a deixar de vivenciar as coisas só pela dor e começar a aprender pelo amor. Porque a maioria de nós sempre aprende pela dor, né? A gente ainda está nesse nível de aprender só pela dor. Mas com o Evangelho de Jesus e todos esses ensinamentos, a gente começa a ter uma nova visão sobre tudo isso. Então, pessoal, é mais ou menos isso que a gente tem que pensar a respeito dessa lição, porque pode parecer esquisito, né? Amar os inimigos, puxa vida, é difícil? É. Ninguém está falando que é fácil, mas é um esforço que a gente tem que fazer. Eu não vou dizer que eu amo meu inimigo, mas se você já não tiver raiva dele, se você não desejar o mal para ele, já é um bom começo. Quem sabe daqui umas 5, 6 encarnações você consiga amar ele, né? Mas se você não tiver pelo menos bronca dele nesse momento, gente, já estamos dando os primeiros passos, né? Então, pessoal, para a gente terminar o nosso encontro de hoje, eu já agradecendo a atenção, o carinho de todos vocês, o convite da casa, né? E essa recepção tão carinhosa que a gente tem quando a gente vem aqui, eu queria fazer uma canção para a gente poder agradecer, né? Porque geralmente quando a gente faz prece, a gente mais pede e não lembra que o mais importante é agradecer, né? Então vamos agora se concentrar no agradecimento a Deus por esse momento que a gente está vivendo aqui juntos e pela oportunidade de estar numa casa tão iluminada como essa, com pessoas com a mesma intenção, com as mesmas boas vontades. Então vamos agradecer, gente. Quando amanhecer e o sol acordar, quando os passarinhos começarem a cantar, agradeça a Deus numa oração. Agradeça a vida e toda a criação. Agradeça a Deus por ouvir e por andar. Agradeça a Deus por poder tudo enxergar. Agradeça a Deus por seu corpo tão perfeito. Agradeça a Deus todo momento. Quando anoitecer e o sol se deitar, quando você for dormir para descansar, agradeça a Deus numa oração. Agradeça o dia e a sua proteção. Agradeça a dor quando vier te visitar. Ela sempre vem para ensinar. Agradeça o trabalho onde tira o seu pão. Agradeça aos seus pais e os seus irmãos. Quando os seus cabelos o tempo pra
agradeço a todos vocês por essa oportunidade, gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria. Eu falei que ele faz tudo de bom pra gente, né? Maravilha. Maravilha mesmo. Da próxima vez, a nossa jornada está escutando você cantar. Bom, gente, nós vamos então nos preparar para o passe, tá? Vamos ouvir hoje uma grande irmã querida que está aqui e podermos, né, aproveitar esses instantes para nos acalmar, nos concentrarmos para esse momento tão importante. Vamos serenando os nossos corações, nos conectando com o plano superior. Laroie, meus irmãos. Laroie. Irmã Maria Mulambo, como é que estão esses meus queridos irmãos? Estamos bem. Estão fazendo as lições de casa? Estão aprendendo a se amarem? Estão aprendendo a se correlacionarem uns com os outros, meus irmãos? Como vocês estão entre irmãos? Quando nosso querido irmão Jesus veio nos ensinar os caminhos do melhoramento, ele demonstrou o auxílio de um para com o outro, que todos têm de ser irmãos. E como vocês estão vivendo este ensinamento? Estão olhando uns com os outros como se fossem irmãos? Não digo irmãos de sangue, não. Irmãos em Cristo. Amar o meu próximo, respeitar o meu próximo, ser compreensivo com o meu próximo, antes de julgá-lo, auxiliá-lo, estender a minha mão e dizer: eu estou aqui, meu irmão, eu posso lhe ajudar. Vocês estão fazendo isso, meus irmãos? Como dizem nossos queridos irmãos Exus, vão precisar se materializarem para poder começar a cobrar o que é necessário para que este nosso orbe saia deste plano de provas e expiações e ele entre no processo regenerativo? Quanto tempo vocês vão esperar para aprender as lições? Elas são simples. Elas estão na mão de cada um de vocês. Já pararam para analisar o quão é importante o ato e a atitude de cada um de vocês? Meus irmãos, o planeta Terra só depende de vocês, de quando vocês começarem a terem um entendimento e emanarem energia positiva, emanarem o amor. Precisa de amor. Aonde está o amor? Vocês se esqueceram que amar ao próximo
é a mesma coisa que amar a Deus sobre todas as coisas? Se Deus está em tudo, Ele não está no meu próximo? Ele não está num irmãozinho querido? Não só irmãos humanos, aqueles irmãozinhos de 4 patas também são nossos irmãos, vocês sabiam? E vocês sabiam que nós cuidamos deles no plano espiritual? Principalmente aqueles que são maltratados, eles também são filhos de Deus. Eles também fazem parte da emanação do amor. Como vocês desejam ter um entendimento sobre o amor? Através da dor? Meus irmãos, vamos levantarmos das nossas cadeiras. Quando sairmos por esta porta, vamos carregar o amor, vamos emaná-lo, vamos tirá-lo de dentro de nós e jogarmos para o mundo. Todos os dias de manhã, quando se levantarem, façam preces, emanando o amor aos nossos irmãos necessitados. Quando forem se deitar, elevem os vossos pensamentos a Deus. Agradeçam por mais um dia de reencarnação e aprendizado. E agradeçam por mais um momento que estiveram uns com os outros. Vocês não sabem quando será o último suspiro. Então, meus irmãos, aprendam. Vocês ainda têm tempo. Analisem. Observem tudo que está ao redor. Por que tanto ódio no coração? Um não pode sair na rua, olhar para o outro, que já estão se degladiando. Se não se degladiam verbalmente, é mentalmente. Ou vocês acham que a parte mental também não faz correlação com isso? O mundo é energia, meus irmãos. É mental. O que eu emano é o que vai para o universo e volta para mim dobrado. O que vocês querem para vocês? Viverem esta vida pequenina? Manterem neste orbe pequenino só de vocês? Ou ampliarem o amor, jogarem a luz, para que tudo isso transpasse e modifique? Pensem, meus irmãos, vocês têm tudo nas mãos. A emanação é de cada um de vós. Nós, deste lado do plano espiritual, fazemos a nossa parte. Nós tentamos ajudá-los, inspirá-los, colocar a vocês o caminho reto. Não existe o meio certo ou o certo. É certo ou errado? Você quer ir para o caminho errado? Lembre-se que lá na frente o plantio vai vir. A semente vai germinar. E se você for pelo caminho correto, as suas flores também estarão lindas, perfumadas, e o seu ambiente estará iluminado. Então, meus irmãos, eu vos deixo com este pensamento. Analisem vossos passos, pois quando a dor chegar, não reclamem. A dor, ela vem pelas próprias vossas mãos. São vós que vão em torno dela, e são vós próprios que também se elevam e se libertam dela. Aprendam a ser felizes. Aprendam a se iluminar de dentro para fora.
Pois o Cristo disse: vós sois deuses. E o que vocês estão esperando para emanarem a luz e o amor de dentro de vós? Fiquem com estes ensinamentos, meus queridos irmãos, que a luz do Mestre Jesus envolva cada um de vós. Laroie, meus irmãos. Laroie. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos, uma abençoada semana, e ao pessoal do Facebook também, fiquem na paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Então vamos aos passes. Semana que vem nós teremos aqui o Farias, para quem conhece, tá bom? Até lá e muito obrigada.